Quando Deus decide te abençoar, Ele muda tudo em 24 horas. Deus ele age muito rápido quando Ele quer. Às vezes você está procurando ou buscando algo há tanto tempo e às vezes do dia para a noite ou da noite para o dia Deus te entrega tudo e muito mais do que você pediu. Quando Ele quer abençoar, não tem hora, não tem dia, não tem mês, Ele simplesmente chega e faz. Em menos de 24 horas Deus pode mudar tudo na sua vida, se Ele quiser, porque Ele é Deus. Assim aconteceu com José. José do Egito, ele passou por muitas aprovações, né? Vocês bem conhecem a história, desde o começo, quando ele contou os sonhos que ele teve para os irmãos eles começaram a ter inveja dele, jogaram ele num poço, depois venderam ele como escravo para o Egito. Pois no Egito Deus exaltou ele lá, mas novamente ele foi jogado na prisão. Olha só quanta coisa que José passou. Falando bem resumidamente a história, né? A maioria de vocês já conhece. Mas quando Deus decidiu que era a hora, o momento exato de exaltar José, ele dormiu prisioneiro e acordou governador. É isso mesmo. Da prisão de um prisioneiro no Egito, ele se tornou governador de todo o Egito. Então, quando Deus quer abençoar, Ele muda tudo em pouco tempo. Não duvide da rapidez que Deus pode mudar ou dar uma reviravolta na tua vida. Se você tem buscado algo há muito tempo e não tem conseguido, saiba que no tempo certo, no tempo exato, Deus faz. E quando Ele faz, Ele surpreende, Ele entrega mais do que pedimos. Então só confie no Senhor. Entrega teus caminhos a Ele, confia nele de todo o teu coração. Sei que em momentos difíceis é difícil confiar. Sei que quando a gente está passando por uma situação complicada, que a gente não vê saída, parece que Deus nos esqueceu, parece que Deus não nos ouve, a gente dobra o nosso joelho para orar, ou seja onde que a gente fala com Deus, parece que a oração não está chegando até Ele, parece que Ele não está nos ouvindo. Mas é no silêncio que Deus trabalha. É quando a gente acha que está tudo perdido, Ele chega com a solução. Mas temos que fazer a nossa parte, temos que confiar, temos que nos entregar de todo o coração a Ele. Temos que pedir, buscar com fé e agir mesmo sem ter esperança, lutar, levantar todos os dias, levantar a cabeça e ir em frente e fazer o que tem que ser feito. Enquanto nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Mesmo que a gente pense que Deus não está nos ouvindo, Ele já está trabalhando a nosso favor. José do Egito teve 1001 motivos para desistir dos sonhos dele. Desde quando ele foi vendido como escravo. Já pensou você ser o filho preferido do pai, né? Ganhar presentes como a túnica que ele ganhou, porque o seu pai o admirava muito, ter tudo, né? Na casa do teu pai. E os teus próprios irmãos tentarem te matar e após não ter conseguido, te vender como escravo. Só aí José tinha todos os motivos do mundo para desistir, mas ele não desistiu, porque ele acreditava nos sonhos que Deus tinha colocado em seu coração, que Deus tinha mostrado. Ele sabia que Deus iria o exaltar. Talvez ele não entendesse o processo, talvez ele não conseguiu enxergar ou não conseguia enxergar como Deus ia fazer isso, mas ele confiava. No Egito, quando ele foi para a casa de Potifar,
Logo ele já começou a governar toda a casa. Porque o chamado dele era ser governador. Mas a mulher de Potifar acabou tentando seduzir ele, não teve êxito e incriminou ele, né? Como se ele tivesse atacado ela. Aí ele foi parar na prisão. Você já pensou? Às vezes quando ele pensou, agora a minha bênção está chegando, já estou governando essa casa, uma pessoa importante do Egito, agora vai chegar minha vez de ser governador. Aí o que acontece? Deus joga ele na prisão. Aí qualquer pessoa, ou talvez a maioria das pessoas no lugar dele, teria desanimado. Falei, não, esses sonhos aí não vai se concretizar, não vai se cumprir. O que vai ser de mim agora? Eu sou um prisioneiro, eu estou trancado numa prisão. E foi aí que Deus, quando ele estava no fundo do poço, Deus já começou a trabalhar a favor de José. Na verdade, ele já estava trabalhando desde o princípio, mas tudo tinha um momento certo para acontecer. Porque o propósito de José não era sobre ele, era sobre todo o Egito e todos os povos ao redor do Egito. Tinha um tempo certo para Deus levantar José, porque tinha um tempo certo para Deus abençoar José. Abençoar José para José abençoar as pessoas, o povo. Se Deus exaltasse José antes, ele não ia cumprir o propósito. Teria que ser no tempo certo. Então foi aonde que a própria prisão ele já começou a trabalhar, José já começou a governar, já começou a ser responsável pela prisão. Porque o chamado dele era ser governador. Deus já estava preparando José para governar todo o Egito. Até que o padeiro e o copeiro do rei tiveram os sonhos. E quando ninguém conseguiu desvendar, Deus mostrou isso, revelou os sonhos para José, o significado. E mandaram chamar José. E quando José revelou os sonhos a Faraó, Faraó viu em José que ele era o único que poderia salvar todo o Egito dos 7 anos de seca que viriam. E foi exatamente o que aconteceu. José governou o Egito sobre os 7 anos de abundância, armazenou muitos mantimentos e quando veio a seca, a terrível fome, na crise, o Egito se tornou o país mais rico daquela região, porque ele tinha mantimento para vender para ele, para alimentar os outros povos. Então, no momento que era para ser o mais difícil, José viveu o extraordinário, onde as outras pessoas estavam desesperadas, vindo ao Egito que não tinham o que comer. Os próprios irmãos, José vieram até ele depois. José era governador, José estava vendo o extraordinário, vendo a promessa. Então, minha palavra para você hoje é: não duvide de quão rápido Deus pode mudar a tua vida, a tua história. Apenas confie. Mesmo que você não entenda o processo, continue no processo, confie, acredite que Deus pode mudar tudo, no tempo que Ele quer, na hora que Ele quer e em pouco tempo. Se essa palavra falou no seu coração, se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal. Todos os dias eu trago uma palavra de Deus para o teu coração aqui. Então, ajude a esse vídeo chegar a mais pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você entenda qual que é o seu real propósito, qual que é o propósito de Deus para você aqui na Terra. Que Deus te abençoe grandemente. Forte abraço.